Olá, bem-vindo a mais um videocast da Academia Digital Einstein. Hoje nós recebemos o nosso colega Diego Veginassi, médico oftalmologista da nossa instituição, que veio conversar um pouco mais sobre o tumor intraocular mais comum na infância, o retinoblastoma. Obrigada. Obrigado você, Débora, pelo convite. É um prazer falar sobre um assunto tão importante que é o retinoblastoma, que quando bem diagnosticado, no momento certo, pode fazer a diferença na vida das crianças e de toda a família. Diego, me diz qual a incidência desse tumor e a localização dele? Bom, como você já começou e falou bem, esse é o tumor intraocular mais comum na infância, né? Se nós pegarmos um esquema do olho, a parte anterior do olho ela é composta pelas estruturas da córnea, mais adentro da íris, do cristalino, e a localização do retinoblastoma, ela acontece toda essa região posterior, no fundo do olho, que envolve um tecido importante chamado a retina. A incidência, alguns estudos, dependendo da população que foi realizada, entre 1 a cada 10 mil, 30 mil nascidos vivos, né? Então é uma incidência importante e o diagnóstico ele é realizado em torno dos 24 meses de idade, né? Mas é extremamente importante que toda criança seja submetida a uma avaliação oftalmológica o quanto antes para não deixar chegar um diagnóstico tão tardio. E qual a faixa etária de acometimento e a idade desse exame oftalmológico? Bom, a Sociedade Brasileira, a Academia Americana de Pediatria, eles recomendam que toda criança seja examinada por um oftalmologista até o primeiro ano de vida, independente do teste do olhinho ser um teste de olhinho normal. Aqui no Brasil, no estado de São Paulo, por exemplo, o teste do olhinho ele é obrigatório nas maternidades, mas um teste do olhinho normal não exclui a possibilidade de ocorrência de doenças. Por isso que o exame oftalmológico é importante. E como que os profissionais da saúde eles podem suspeitar e enviar ao médico oftalmologista? Bom, o principal sintoma, né, do famoso retinoblastoma é o olho do gato. O que significa isso? Quando as crianças tiravam foto, uma das queixas fala: olha, meu filhinho tirou uma foto e um dos olhos tá branquinho. Isso já é um sinal de que o tumor ou ele começou na região central do olho, ou ele pode ter começado na periferia, mas ficou tão grande que já acometeu o centro visual. Então, a leucocoria, que é o nome técnico disso, que é o reflexo do fundo do olho branco, vamos imaginar assim, ele é um principal sintoma. Um outro sintoma também é quando o olho começa a desviar do estrabismo, porque aquele olho que está com tumor, ele perde a função visual. E o cérebro não sabe como enxergar, não sabe para onde olhar. Então ele acaba desviando. Então é outro sinal muito importante. Então, como eu já disse inicialmente, o teste do olhinho positivo ele é super importante, ele é um bom começo, mas não exclui a necessidade do exame oftalmológico até o primeiro ano de vida. Se um profissional de saúde logo no início já percebe uma alteração desse reflexo, aí o encaminhamento ao oftalmologista é imediato. Diego, por que, além do teste do olhinho na maternidade, ainda assim é necessário encaminhamento dessa criança para o oftalmologista até 1 ano? Bom, pensando no diagnóstico de retinoblastoma, quando você faz o teste do olhinho, você examinando o fundo do olho, vamos imaginar que essa criança, vou mostrar um esquema, que essa criança tem um tumor pequeno na periferia da retina. Então, se você observar na periferia da retina, quando a gente está olhando no fundo do olho, você acaba não pegando essa lesão, porque o feixe de luz que entra pela pupila, ele acaba não dando reflexo. Porém, quando você vai ao oftalmologista, o que nós fazemos? Nós dilatamos a pupila e com outro tipo de oftalmoscópio nós conseguimos avaliar toda a periferia. Então o oftalmoscópio direto, o teste do olhinho, ele pega praticamente a região central da retina. No oftalmoscópio indireto, que é a avaliação no consultório oftalmológico, com a dilatação da pupila, nós conseguimos avaliar toda a periferia da retina. Então, tumores pequenos localizados na periferia, muitas vezes pode ter o teste do olhinho normal. Aí, se você, com o passar do tempo, esse tumor vai crescendo e aí ele atinge o eixo visual, aí sim é que o teste do olhinho que seria realizado na maternidade daria alterado. Porém, geralmente as crianças não se manifestam dessa forma. Geralmente esse crescimento ele é mais tardio e o teste do olhinho que ocorre nos primeiros dias de vida acaba passando como normal. Então é super importante que os profissionais da saúde orientem os pais, que sai na caderneta, né? Teste do olhinho normal, porém é importantíssimo avaliar
com o oftalmologista no primeiro ano de vida. Além, obviamente, de excluir outras doenças que pode ser comum nessa faixa etária. Diego, a partir do momento do diagnóstico dessa doença, como que eu posso fazer o tratamento dela? Bom, o tratamento depende muito da classificação do tamanho desse tumor. Tumores pequenos, é possível que você realize uma quimioterapia hoje intra-arterial, que nós chamamos, com o desenvolvimento da endovascular, é possível você entrar com um catéter pela carótida interna, chegando até o ósteo da artéria oftálmica e injetando medicamento nessa região. Porque nós sabemos que a disponibilização de droga com maior concentração na região ocular acaba tendo um melhor prognóstico. Fora isso, há a possibilidade de quimioterapia sistêmica e também, nos casos mais avançados, infelizmente, a enucleação do olho, onde você arranca toda a estrutura ocular, inclusive com um coto do nervo óptico para evitar metástases, né? Esse tumor ele pode ter origem tanto germinativa como somática. Nos casos unilaterais, com um foco só da doença, ou seja, uma só lesão, geralmente são os tumores somáticos, que é 2/3 dos casos e não tem histórico familiar, ou os casos germinativos, que são bilaterais ou multifocais, inclusive podendo ser num olho só multifocal, eles são geralmente relacionados a alterações genéticas. E existe um outro tipo, que esse é o mais grave, que é o que a gente chama de retinoblastoma trilateral, quando além de estar cometendo os 2 olhos, tem metástase para o sistema nervoso central. Esses são os tumores de pior prognóstico e que diminuem a taxa de sobrevida das crianças. Diego, qual a chance de cura desse tumor? Esse é um ponto importante porque o retinoblastoma, quando diagnosticado precocemente, dependendo do tamanho da lesão, a taxa de sobrevida e de cura é de 100%, inclusive preservando muitas vezes a função visual. Por isso que é essa importância no diagnóstico, no rastreio dessa população. Porém, em casos mais avançados, com metástases para o sistema nervoso central, a chance de cura e de sobrevida diminui. Mas é um tumor totalmente curável, desde que diagnosticado precocemente. E um casal que teve um filho com retinoblastoma, ele pode ter o segundo filho? Existe a chance disso acontecer novamente? Sim. Primeiro ponto é que quando você tem um diagnóstico de retinoblastoma, é importante você diferenciar se ele é um tumor unilateral, multifocal, somático, germinativo, para justamente saber essa carga genética. Hoje é possível teste genético, mas infelizmente nem todos têm de pronto acesso a isso. Porém, um estudo, um acompanhamento dessa criança, porque às vezes o caso é bilateral, mas ele envolve acometimentos em tempos diferentes. Ele primeiro dá num olho e posteriormente dá no outro olho. E aí a condição germinativa é muito mais provável. Nós aconselhamos todos os pais que passam por essa situação, obviamente, acompanhar com um geneticista, fazer um aconselhamento genético para avaliar a probabilidade de um segundo filho ou terceiro filho ter o acometimento dessa doença. Obrigada por hoje. Conteúdo extremamente relevante para os profissionais da saúde, para orientação e encaminhamento adequado. Para mais conteúdos como esse, acesse academiadigital.einstein.br. Obrigada. Obrigado a você, Débora. Até a próxima.